soluções. Eu pergunto para vocês, o que são soluções? O que são soluções? Vamos aprender hoje como preparar uma solução. Para quem já sabe, vai relembrar como se prepara uma solução. O que é uma solução? O que é uma solução? É um tipo de mistura? Alguém falou assim? Foi ele que falou. É um tipo de mistura. Nós vimos na aula passada, ou retrasada, não lembro bem, nós vimos sobre separação de misturas. Não foi? Mistura de líquido com líquido, de líquido com líquido sólido, alguma coisa do tipo, não foi assim? Pois é. Será que soluções é uma mistura, mas que tipo de mistura? Existem aquelas misturas que nós chamamos de misturas heterogêneas, quando os materiais estão em mais de uma fase. Você tem dois líquidos, embora eles sejam líquidos, mas se estiverem em fases separadas, tipo água e óleo, é uma mistura, tá? Mas como tem duas fases ali, não é homogênea, então não é uma solução, tá? Mas se eu tiver etanol e água, tipo aquele álcool 70, que tem 70% de etanol e 30% de água, é uma solução, é uma mistura? Ela é homogênea? É uma solução, portanto? É uma solução. Então é isso que vamos ver hoje, solução. Parâmetro. Para chamarmos de solução também tem uma outra coisa. Além dessas coisas serem immiscíveis um no outro, tá? Solúveis um no outro, elas também têm que, ela é definida por dois parâmetros, por duas coisas aí. Um vai ser um soluto e o outro vai ser um solvente. Sempre que você tiver uma mistura de duas coisas, um dos materiais que estiverem ali misturados é o solvente e o outro é o soluto. O que vai diferenciar para eu chamar um de soluto e o outro de solvente? A quantidade. Nossa, você já fez, você já fez outro curso, alguma coisa assim? Então tá, gente, eu vou aqui passando os slides. Então eu ia falando aqui para vocês, tá? Soluto, solvente e soluto, tá? É a quantidade, como o colega falou ali, é o que vai diferenciar. O solvente sempre que vai estar em maior quantidade, tá? E o solvente, o soluto sempre em menor quantidade, tá? Antes de nós avançarmos, eu vou fazer uma outra pergunta. Quando falamos em soluções, será que só pensamos em soluções líquidas? Será que existem soluções sólidas? Sim ou não? Sim. Eu ouvi um sim tímido, vamos lá, sim ou não? Soluções sólidas, tá? Soluções sólidas, vocês vão ver lá em Ciência e Tecnologia dos Materiais, com o professor Edson ou eu, lá, tá? Terceiro período ou quarto, vocês vão ver essa disciplina, tá? Então, existem soluções líquidas, mas também existem as sólidas. E aí vai ter o mesmo parâmetro. Um vai ser o solvente e o outro soluto, tá? Liga de ferro carbono, liga não sei de quê, aquilo ali são soluções, tá bom? Mas enfim, isso aí a gente vai entrar em detalhe quando chegar na época certa. Vamos nos até as soluções líquidas, tá bem? Então tá, eu coloquei aqui algumas observações, mas é só em termos a concentração de uma solução indica a quantidade de soluto dissolvido, determinado solvente, volume da solução, e o comportamento da solução depende da natureza do soluto e da sua concentração. Tá? Essas são observações gerais. Bom, porque nós vamos ter soluções neutras, soluções ácidas, soluções básicas, todas essas características vai depender de qual é a identidade do seu soluto e do seu solvente. Tá? Dentre outras características. Bom, observação geral também. No geral, no laboratório, são preparadas as soluções, tá? Mas também é possível adquiri-las, né, de forma comercial. Em alguns poucos casos, tá? Sempre que houver ali, sempre que uma solução tiver em concentração menor do que ela poderia estar sendo solubilizada naquele solvente, a gente chama ela de solução diluída, tá? Com relação ao preparo da solução, isso aí vai exigir alguns equipamentos básicos, tá? Por exemplo, Marcelo, passa esse balão aqui. Balão, certo? Isso aí é
exemplo, um balão volumétrico, tá? Lembra na primeira aula que eu falei assim, gente, aqui nós temos os balões de fundo chato, de fundo redondo, não sei o que lá, vários tipos de balões. E tem volumétrico também, não falei? Este aqui é o volumétrico. Embora esse aqui seja de fundo chato, tá? Mas o que o torna volumétrico? É esse menisco que ele possui aqui. Vocês têm na bancada, podem observar melhor. Pode olhar aí. De ser maior, menorzinho, tá? É o menisco, que é uma linha bem aí que a gente consegue ver. Se o balão está dizendo aqui que ele é de 100 ml, significa que nesse menisco ele mede 100 ml, tá? Não é até o gargalo, até a tampa. É até onde está o menisco, tá? Se vem informando que ele é de 50 ml, é até o menisco que ele mede 50 ml. Professora, tá, mas aí eu preparei a solução e coloquei dentro do balão. Eu falei assim, Rita de Cássia, prepara uma solução de 100 ml. Aí Rita de Cássia vai e enche, eu digo que o menisco vai até aqui, ela vai e coloca até aqui de volume, tá certo? Não. Outra coisa, aqui é o menisco. A Rita de Cássia, na hora de estar preparando, ela está com o balão aqui, colocou o solvente, e aí ela está observando o menisco daqui, de cima. Aí ela colocou e bateu lá no menisco, tá certo? Rita de Cássia, ela, ao invés de fazer isso, olha o exemplo, ela pegou e colocou aqui, de baixo para cima, tá olhando? E aí ela colocou lá o volume e para ela, já atingiu o menisco, tá certo? Agora, a Rita de Cássia, pela quarta vez, ela vai e faz assim, coloca na altura do olho, na linha da visão dela, esse menisco, completou, aferiu, tá certo? Essa é a forma correta, tá bom? É o que está mostrando esse desenho bem aqui, gente. Esse menisco, na hora de aferir, eles têm que estar na altura do olho, na altura da sua visão, tá? Nem abaixo, nem acima, tá? Porque se você estiver abaixo ou acima, você vai ter um volume a mais ou a menos do que está dito no menisco. Então você vai ter uma solução mais concentrada ou mais diluída. Se tiver mais ou menos do que deveria ter de solvente. Tá ok? Bom, então essa é uma observação geral. Outra coisa, tá? Eu não sei se o professor Cássio já começou a dar esse conteúdo lá para vocês, mas para preparar soluções, nós temos que nos atentar a algumas das coisas que são necessárias, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei alguns desses casos bem simples, tá? Algumas delas acredito que já no conhecimento de vocês desde o ensino básico. Gente, já estou aqui meio que me sentindo um pouco estranha, com esses celulares apontando na cara. Misericórdia. Esse slide, vamos ver se vocês tirarem foto, gente. Eu vou colocar esse slide lá no final. Se eu esquecer, é só vocês me lembrarem, tá bom? Não coloco, não precisa tirar foto não. Então vamos lá. Então tá, a primeira concentração é a concentração comum. Matematicamente, ela é dada por essa fórmula aqui. Concentração comum, que ela é dada C maiúsculo, é igual a massa dividido pelo volume, tá? Essa massa em gramas e esse volume em litros. Aí, o João foi lá e preparou uma solução em grama por ml. Tá certo? É concentração molar, é concentração comum? Não. Aí João foi lá pela segunda vez e preparou agora uma em gramas por litro. Tá certo? Concentração molar. Qual que é a fórmula matemática para isso? A concentração molar, ela é dada pela massa do soluto dividido pelo peso molecular do soluto vezes o volume total da solução. Tá bom? E ela é dada em mol por litro. Professora, mas como em mol por litro? Se aqui tem massa, se aqui tem peso molecular, volume, como mol por litro? Massa dividido por peso molecular nada mais é do que o número de mols. Tá? Isso aqui, ó, esse pedacinho da equação é número de mols. Então acaba que a massa molar ela é dada em mol por litro. Tá? E aqui estão os termos, né? Quem que é M, nessas equações todas. Quem que é M, V, tá? Massa, peso molecular, volume, enfim. Uma outra coisa que é importante de nós nos atentarmos quando estivermos verificando uma solução previamente preparada ou formos preparar uma, e ela for em porcentagem peso por peso,
porcentagem de peso por volume, o que isso significa na prática? Você olha, Matheus, prepare uma solução de cloreto de sódio, aquele sal de cozinha, lembra? De cloreto de sódio, 10% peso por peso. O que na prática eu estou falando ali? E aí eu digo, olha, 100 gramas, me prepara 100 gramas disso daí. Como que seria isso? 10%. Seria 10%. 10% daquela solução seria sódio solúvel. O resto da porcentagem seria ali os 90% seria solvente, tá? Em termos de massa. Pensando na água, que a densidade é 1 grama por ml, então seria, por exemplo, 10 gramas de cloreto de sódio por 10 gramas, tá? Se a gente pensasse assim em peso por peso, tá? E se fosse em peso por volume? A mesma lógica, só que aí no caso do solvente eu teria que ver o volume total, tá? Qual que é o volume da solução? Uma outra abordagem que é comum, quer dizer, é comum principalmente quem trabalha na área da pesquisa, se referir às concentrações em termos de ppm. Olha, a concentração disso aqui é tantos ppm. É tantos ppm de cloreto de sódio. O que isso significa? Quando eu estou falando na ordem de ppm, eu estou querendo dizer que aquele soluto, naquele solvente, ele está em uma concentração de tantos miligramas por quilo daquele total. Tá? A massa em grama solúvel por milhão da mistura total. Tá? Alguma pergunta? Até aqui tranquilo? Muito bem. Aqui eu só quis ilustrar, mas eu trouxe esses exemplos bastante simples. Pelo amor de Deus, falar de soluções comerciais, eu trago isso bem aqui, mas não precisava. Soluções comerciais eu digo assim porque a gente conhece muito do dia a dia, isso aqui, né? Hipoclorito de sódio, aquele vinagre, né, que colocamos no alimento, enfim, isso aí tudo é solução, tá? Porque na verdade, isso aqui no caso é ácido acético diluído, tá? No solvente, aqui hipoclorito de sódio, dissolvido em água, mas eu trago isso aqui no laboratório, ácido clorídrico. O ácido clorídrico que é adquirido, o teor máximo dele é 37%. Aqui no caso do nosso, ele é um teor de 36,5%. Tá? Então o teor máximo ali, desse aqui é 37%, meio aquoso. Tá? Eu pergunto para vocês, quem que é o soluto? É o ácido. E quem que é o solvente? Se eu digo que é aquoso? Cloro, não. Água. Ácido clorídrico é o HCl, já é a fórmula, isso aqui é ele. Quem que é o solvente? Se eu digo que isso aqui é uma solução aquosa, é a água. Tá? Bom, e aí nós teríamos outros vários exemplos, né? Tantos medicamentos ali que nós adquirimos na forma líquida, na verdade é um soluto, soluto dissolvido em um solvente, tá? No geral não é puro, é só uma porcentagem. Bom, agora vamos começar os cálculos. Entender como fazer isso, né? Já vimos assim bem geralzão. Bom, quando nós vamos preparar uma solução, tem algumas coisas que é importante ser verificado no rótulo dos reagentes. Tá? Por exemplo, a pureza. Qual que é a pureza dele? Tá? Igual eu falei aqui para vocês, isso aqui tem em torno de 36%. Tá? 35% mais ou menos. Bom, ele está puro? Isso aqui é só ácido clorídrico? Não está puro. Tá? Porque uma porcentagem maior, na verdade, é água. Certo? Então, uma das coisas, quando a gente vai preparar a solução, primeiro tem que saber se aquilo é puro. Tá? Se eu vou partir de um reagente puro. E aqui eu coloco um exemplo, né? Aqui no caso, esse daqui do frasco, ele é 37% em massa, tá? Observações gerais aqui. O ácido clorídrico concentrado
denominada título, tá? Esse título, ele tem uma fórmula que ele se relaciona diretamente com a densidade da amostra absoluta, como também com a sua concentração. Que fórmula é essa? É essa aqui, que eu não sei se acho que a maioria, ou quase ninguém aqui conhece ainda. Talvez seja pela primeira vez, então anotem. Vocês vão fazer uso dela, tá? Concentração é igual a 1000 vezes o título vezes a densidade. Tudo bem? Aí eu coloquei como exemplo, só para vocês praticarem essa equação, o caso aqui de um ácido nítrico, que é uma outra reagente muito comum no laboratório, tá? Gente, eu estou usando isso daqui, mas aqui o ácido, o frasco está vazio, tá? Então, eu estou brincando com ele aqui, mas é porque tá sério, tá? Então, com pureza de 65% no caso do ácido nítrico, tá? E com densidade de 1,40 gramas por ml. Isso para o ácido nítrico. Então, qual que seria a concentração real, a concentração dele em gramas por litro, que é aquela concentração comum que a gente chama? Qual que seria, então, a concentração do ácido nítrico nessas condições? Bom, se eu já conheço a densidade e já conheço a pureza, eu posso transformar no título, basta dividir isso aqui por 100, tá? Que vai dar para a gente 0,65, eu posso perfeitamente fazer uso dessa fórmula e achar a concentração, tá? Então a concentração vai ser igual a 1000 vezes, 1000 já é da fórmula, vezes o título, e ao título está relacionado lá à pureza, conforme a gente explicou aqui em cima. Então aqui se é 65%, divide isso aí por 100, vai dar 0,65 vezes, qual que é a densidade dele? 1,40 gramas por ml. Pronto, você vai multiplicar e achar o valor de 910 gramas